Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e que tenham saúde, se Deus quiser, terão, né? E eu venho então por quarto episódio desse prólogo, né? Nessa introdução sobre relatividade, e em que no meu conhecer, eu não reconheço a velocidade da luz como uma constante, porque ela desacelera, acelera, depende do meio que ela se propaga, e o vácuo tão promulgado é uma coisa inexistente, ainda mais na Terra. Você não consegue o vácuo absoluto, muito menos no espaço, onde existem micropartículas que você não vê e que penetram facilmente a câmara onde você estiver fazendo teu experimento. São partículas microscópicas, mas são partículas. Então, se você quer saber o que de massa vira energia, o que de massa você tendo, o quanto de energia você tem na tua mão, eu fiquei chocado quando eu vi umas três fotos. Uma foto, uma foto era de uma explosão em Gaza feita pelo pessoal de Israel, e ao lado estava a explosão da bomba atômica em Hiroshima. A semelhança era atroz. A mesma altura, a mesma volume de destroços. Simplesmente a bomba atômica, ela tem, por exemplo, dependendo do peso de urânio que tu coloque, ela pode equivaler a 40 toneladas de TNT. 40 toneladas de TNT é uma baita de uma explosão. E a bomba atômica era, tinha a sua característica, né? Então, os israelenses estão usando explosivos não com material nuclear, por causa da radioatividade, isso impediria eles ocuparem Gaza, né? Então, estão usando bombas com a massa que aquela quantidade de urânio pequena geraria de energia quando detonada. Então estão usando 40 toneladas de TNT na bomba. Então a explosão é praticamente idêntica à bomba de Hiroshima. E ao lado tem a bomba de fusão. A bomba de fusão teve muito menos massa do que a bomba de fissão, mas a explosão é tremenda, mas assim, a coisa absurdamente maior do que a explosão da bomba atômica, usando uma quantidade de massa muito menor. Então, essa equação, botando a luz na equação, ela está dando uma grande distorção, porque você vai chegar à conclusão que, ora, espera aí, 200 gramas de urânio não reagem igual a 10 gramas de deutério. Basta um átomo de deutério para gerar, quer dizer, o peso ínfimo, você juntou os dois átomos de deutério, você vai ter uma reação nuclear completa, vai ter uma baita de uma explosão. Se tiver mais, duas vezes baita explosão. Então, usar a luz que não é do meio, eu vou tirar o óculos aqui que está incomodando. Então, caramba, que constante é essa? Não, não pode ser tido como constante. Por que usar essa constante? Ah, mas aí é que está o problema. Era o único número grande o suficiente, e nem foi grande o suficiente, que teve que ser elevado ao quadrado para ficar maior ainda, para provar que uma massa
de matéria se tornaria num alto nível de energia, de joules, entendeu? Então, ao meu ver, isso foi uma maneira meio assim, veladamente acochambrada, né? Eu quero saber qual é a constante que eu vou usar para saber qual é a energia real, entendeu? E vendo as explosões dos dois artefatos, eu tenho a dizer o seguinte: o artefato nuclear usado em Hiroshima, ou com urânio, ele foi menos poderoso do que o usado com o decadente dele, que era o plutônio, que durante o enriquecimento do urânio gerou-se plutônio. E a segunda bomba, que foi lançada em Nagasaki, ela foi feita de plutônio. Só não matou mais gente porque Nagasaki tinha menos povo, né? A cidade que estava escolhida era outra. Como o tempo estava ruim, eles decidiram lançar em Nagasaki. Imagine se eles lançam na outra, que era uma cidade industrial e grande. Bem, então, para você explodir uma bomba de fissão, foi necessário você botar num núcleo, na frente da bomba, a quantidade de urânio. E como detonar, e como fazer o início da reação em cadeia. Então foi usado dentro um canhão de 75 milímetros, que foi inventado pelos franceses na Primeira Guerra Mundial e muito usado nos tanques Sherman americanos. O americano usou de maneira... Era um canhão excepcional para a época. Ele começou na primeira parte da guerra e foi até o final da segunda, entendeu? Então foi usado um canhão desse para ser disparado quando chegasse à altura pretendida para a explosão do artefato atômico e começar então todo o processo de reação em cadeia com a explosão do urânio. Ele se partiria, os elétrons e os nêutrons se chocariam e aí começaria uma grande reação em cadeia que culminaria com a explosão atômica. Bom, então veja só, nós nos servimos de uma arma simples, um canhão de 75 milímetros, dentro, você viu o tamanho e ainda era chamada de Little Boy, brincadeira, né, mano? Tinha que ser levada praticamente pendurada no B-29, que era a maior e mais cara arma que o americano fez na Segunda Guerra, mais cara do que os porta-aviões. Incrível, né? Mas é verdade. A capacidade que o povo americano teve de fazer centenas desses aviões para destruir. Eles só usaram esse avião sobre o Japão, porque o alcance de voo desse avião permitia, quando eles tomaram a ilha de Saipan, permitia que eles fizessem voos de ida e volta ao Japão, entendeu? E não existia reabastecimento aéreo na época, e não existia como ter escolta de aviões, nem o Mustang, a distância era muito grande, mas esse avião cumpria essa missão. Bom, então, temos a bomba de fusão. Caramba, como gerar energia para fazer a fusão do hélio? Precisa-se de muita energia para fazer a fusão do hélio. Então, o que foi usado? Outra arma. Uma bomba de menos megaton, que é a bomba de Hiroshima, como gatilho da bomba de hidrogênio. Então, com a explosão desse artefato de fissão nuclear de menos quiloton, ele conseguiu gerar uma energia suficiente para fazer a fusão do hélio que estava então dentro dessa bomba, e essa fusão do deutério em hélio gerou aquilo que chegou até a derrubar o avião que levou a bomba, o que não aconteceu com a bomba
lançada em Hiroshima e Nagasaki, né? Os russos faziam um teste com a bomba de fusão e perderam o avião com toda a tripulação para o deslocamento que foi absurdo. Eles não esperavam que fosse o que eles viram. Então, brincar com energia nuclear, com energia de fusão, é perigoso. Então, eu fico de cabelo em pé sabendo que no centro da Europa, na Suíça, tem um acelerador de partículas, acelerador de átomos, em que eles estão tentando fazer a fusão nuclear. A Suíça está mais para acabar do que para continuar como país. E logo ela, né, que sempre se disse neutra em toda grande guerra, agora ela se presta a que cientistas, professores pardais, que eu chamo, façam experiências que levem à fusão nuclear contínua, como é feita no Sol. Mas o Sol tem outra história, entendeu? Se a gente for querer copiar o que é o, a fusão nuclear existente no Sol, nós fatalmente torraremos nosso planeta e a nós todos e a todos que aqui vivem, e a Terra deixará de existir. Então, gente, não é por aí. E a constante luz foi colocada ali só mesmo para era o número mais grande conhecido, né? O maior número conhecido, né? Então foi jogado ao quadrado para dar uma quantidade de energia. E a gente vendo o perfil das 3 explosões, a gente nota que a explosão de fusão com menos massa é muito mais poderosa do que a outra com mais massa, a de fissão. Inclusive, uma difissão foi o gatilho da difusão, entendeu? Para gerar uma quantidade de energia suficiente para fazer a fusão do deutério e, transformando deutério em hélio, haveria algo de estupendamente grande de expansão de energia. Então você vê que a massa não agiu do mesmo modo. A do deutério, menos massa, é mais possante do que a de fissão, foi gatilho para ela com deutério, quer dizer, o isótopo do átomo de hidrogênio. Então, agora você pensar no que seria se você está lidando com matéria da Terra é matéria da Terra. Se você quer saber qual é a energia que uma matéria do planeta Terra vai gerar sendo transformada em energia, você não pode usar uma constante espacial. Isso é óbvio, você tem que usar, no mínimo, uma constante da Terra. E a única constante em termos de massa da Terra é o peso da Terra. E nós estamos lidando com massa de Terra, né? Então, fatalmente, essa será a constante. E agora, depois, vamos pensar um pouco no que eu disse e vamos procurar o que nós usaremos como constante para multiplicar essa massa da Terra e chegar à energia pretendida. Tá ok, gente? Então, como eu prometi, eu estou falando em pedaços para vocês terem tempo de assistir
sofrer os efeitos de um mergulhador que subiu do fundo do mar sem parar para fazer descompressão. Tudo de bom para vocês e saúde. Je me voe.